Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Quer dinheiro para comprar um carro novo e o povo, pá! Boa noite, malta, tudo bem? Boa noite. Olá, bom dia. Estamos nós no dia 30 de dezembro, né? Um dia de virarmos aqui o ano, deixarmos aqui o de 2016 para trás e por isso este episódio então vamos fazer aqui uma coisa diferente, não vamos trazer, cada um de nós não vai trazer um tema, fizemos aqui uma espécie de votação online dos temas que nós achávamos que eram os mais relevantes de 2016. Não olhes para trás, não olhes para trás. Não olhes para trás. Tínhamos para aí uma lista de 13 tópicos, acho eu, ou 12. E por questões de tempo vamos falar só de 6, que foram os mais votados. E vamos fazer por ordem decrescente. Vamos começar por aquele que teve menos votos, mas que para mim é o tema mais importante deles todos. Foi o tema mais relevante de 2016, que é o tricampeão. É o nosso grande Benfas, que ganhou o tricampeonato, o 35º título. Só fazer aqui um pequeno disclaimer, aqui uma hora de vergonha aqui para o nosso parceiro Rodrigo, que pensava que o Benfica só tinha ganho 2 campeonatos seguidos e não o tri. Vergonha, Rodrigo. Tu nunca mais na tua vida tu devias quer dizer que és do Benfica, porque isso é uma vergonha. Se fosses palestiniano, estavas a ser apedrejado. Pá, és uma vergonha. Tu ficasse nenhum. Fez-me lembrar aqueles tempos que íamos ao estádio e tu confundias o lateral Nelson, não este que temos agora, mas outro lá tínhamos trancinhas, confundias o gajo com o Luizão. Que é um bocado difícil. Que é um bocado difícil confundir o Nelson, né? Esse Nelson da altura, que era um tom assim mais escuro, com umas trancinhas, com um gajo gigante careca. Mas pronto, tu conseguias fazer isso. Estavam longe, ok? Eu estava sem óculos. Era difícil perceber. Eu só percebia que eram encarnados contra outra cor qualquer. É que usavam os dois aparelhos e ele confundia-os. Exatamente. Mas desde essa altura evolui imenso. Agora já sei para o nome para 4 ou 5 jogadores. Espetáculo. Eu só acho que este tema não é assim tão importante, porque mais importante ainda vai ser o Tetra. Não, claro, não, mas para o ano a gente está a falar do Tetra. Pois. Não, mas a questão porque é que o tricampeonato é importante? Deixem-me só vos dizer isto. Primeiro porque temos aqui é o que fica antes do Tetra. Também, mas porque no momento agora que se fala também das eleições dos lagartos, basicamente o Bruno Carvalho tem 3 anos de mandato, 3 campeonatos para o Benfica. Desde que ele se tornou presidente do Sporting, o Benfica ganhou sempre. Long live Bruno Carvalho. Long live Bruno Carvalho. Espetáculo. De facto, assim até dá gozo. Mantenha sempre assim, aquele fofo. Não, mas porque é que o tricampeonato até tem uma importância, na minha opinião, mais acrescida? É porque tivemos a saída do JJ e que toda a gente pensava que o barco ia ao fundo e por momentos eu próprio também acreditei que o barco ia ao fundo, não é? Com aquele início de campeonato que tivemos o ano passado, mas conseguimos ganhar e acho que foi muito, muito importante. E eu gosto do Rui Vitória, é um senhor. Sim, é um gajo humilde, não é aquele... Não, e tem sido uma surpresa, foi no início uma surpresa, agora já é uma constatação, não é? Portanto, ao início não era uma surpresa, ao início não era bem uma surpresa agradável, não é? Também acho que é normal, deixas de ter o JJ que tinha a sua forma, né? O seu estilo. Já lá estava há 6 anos. E que de repente vem-se com esta coisa de não, agora vamos jogar com miúdos e não sei o quê, e vamos deixar de comprar gaitãs e afins. E aquilo ao início Atenção que eu vi o Rodrigo ir ao Google agora e escrever Jorge Jesus. Não, ele foi escrever Gaitã para ver quem é que era o Gaitã. Porque ele acha que Gaitã é tipo uma discoteca em Madrid. E então acho que por tudo isso estás a revelar outra vez. Não me estão a ouvir agora outra vez? Estou? Agora já estou. Agora sim. Mas por esses motivos é que eu acho que isto foi... Agora já não.
Ai, o caraças. Já me estão a ouvir agora ou não? Sim, agora sim. Isto é a minha mulher que anda a sabotar o wireless cá em casa. Deve estar nos sites de compras. E está Não, mas olha, digo já que gostei muito de ver o Rui Vitória a ganhar, porque ainda por cima fez sobressair aquela... Fez muito um choque, um clash com aquilo que era o Jorge Jesus antes. 880, aquela aquilo era postura, 880. de repente aparece um senhor... Não, desculpa, 8 ou 8. Aparece um senhor com postura, com correção, com educação, e que consegue fazer ainda melhor do que ele estava a fazer e que está com rácios incríveis. Pá, está com... aliás, ainda agora vi a notícia hoje ou ontem, depois de ganharmos ao Passos de Ferreira, que tinha sido o recorde de vitórias de sempre do Benfica seguido. Rodrigo, qual foi a competição de ontem? Desculpa? Qual foi a competição em que jogámos ontem? Taça da Liga. Valer, só para saber se estavas com atenção. Epá, esta agora surpreendeu-me. Este gajo tecla muito rápido. Mas então já era a 44ª vitória deste ano. Nós fomos o clube europeu... Juntamente com o Barça? Não. Sim. Não, em segundo lugar ficou os Juventus. Não, mas o Barça ficou em primeiro. Já a falar do quê? Com o maior número de vitórias no ano civil. Não estou a falar, estou a falar de percentagem, porque o número de vitórias tem a ver também com o número de jogos disponíveis para jogar. A percentagem de vitórias no ano 2016 ficamos à frente? Ficamos em primeiro lugar e em segundo lugar as Juventus. Nós ficamos em primeiro lugar. Estás a ver? Muito bom. Por isso, de facto, foi forte. Pá. E agora e lá está, e é mais um 30... recorde para o Jesus, para o Vitória. E só mais uma nota. E é uma nota importante porque eu gosto destas situações onde saem aquelas chapadas de luva branca de correção, e o Jesus bem que queria ao princípio, lembram-se quando ele chegou ao Sporting, o Vitória está a fazer o mesmo jogo que eu, quer dizer, tem bens frescas, tem sempre... nem o considerava treinador. Não o considera treinador, porque se é preciso fazer alguma coisa, e de repente perde tudo. Cada vez se enterra mais. Mas sabe qual é a parte depois ainda mais bonita de todas? É que temos 35 campeonatos, não é? E eu tenho 35 anos. Ou seja, eu tenho os anos casados com os títulos do Benfica. E para o ano a mesma coisa. E para o ano espero bem que continue. Se vais ter durante muitos anos. Espero bem que sim. Enquanto o Feja estiver no Benfica, vais poder fazer isso. O Feja ganha onde quer que já tem para aí 8 títulos seguidos. 10. Ou 10. Houve um ano que ganhou 2, porque saiu a meio da época e foi contabilizado 2. Bem, tricampeão é o nosso... começamos aqui com este evento de 2016, em que para mim devia ser o primeiro lugar, mas os meus colegas não ajudaram aqui na pontuação. Eu vou-te explicar porque é que isto não fica em primeiro lugar. Calce. Você nem sabe o número de títulos que o Benfica tem. Você é uma missão. Está bem, mas eu não pus em primeiro lugar porque já estou habituado. Pá. Já é a terceira vez. Já é comum. Bem. Por exemplo, se fosse o Sporting a ser campeão, isso era quase um título de notícia internacional. Não, vocês não notaram que os lagartos festejaram muito mais o Euro do que os benfiquistas? Claro, os gajos têm sempre de festejar qualquer coisa, pá. Os gajos estão fartos de festejar os matraquilhos. Há muitos anos que eu não vi um lagarto a dizer campeões, somos campeões. Pá, há tanta coisa engraçada para se dizer sobre isso. Nem sequer havia Facebook da última vez que o Sporting foi campeão. Só para termos como perspectiva. Nunca nenhum Sportingista pôde escrever no Facebook campeões, a não ser por Portugal. Por isso, deixo-vos com isso. Passando para o próximo tema, então. O que não me deixa de me surpreender, porque isso é um tema para outras oportunidades. Como é que se consegue convencer crianças a serem do Sporting? Brainwash. Nunca viram o clube a ganhar. Não sei se lembram, mas houve uma altura que subiu imenso o número de pessoas que seguiam, que eram fãs do Porto, exatamente na altura em que o Porto ganhava tudo e estava sempre a ganhar. E os miúdos têm tendência a eu quero ser do clube que está a ganhar. Não é? Especialmente em África. Sabes que em África, nos países tipo Angola, Cabo Verde, há muitos esportistas durante estes últimos anos por causa disso. Exato, e é natural. E o que eu consigo, o que eu acho estranho é de facto como é que
É preciso dar uma grande lavagem cerebral. Tortura, ameaças. E educar os filhos para serem felizes, que não se faz. Dizem aos filhos Eu acho que que não é têm sinal direito a de prendas. educação. O Pai Natal não nos vai dar prendas. Mas, Várias... o Pai várias Natal formas. vestido de vermelho. Não vai nada. O Bruno de Carvalho não deixa. Quando chega lá ao Valado, vestiu o fato verde. Isso foi o Benfica numa ação de marketing que mudou a cor do Pai Natal. Os gajos do Sporting este ano não receberam prendas, porque o Bruno de Carvalho não deixava entrar o Pai Natal vestido de vermelho em Alcochete. Bem, mas vamos lá avançar, porque senão a gente fica... Eu, por mim, ficava a noite toda a falar disto. Próximo tema. É só fazer as contas, né? Aqui do nosso amigo Terres. Grande Guterres, pá! Eleito aqui secretário-geral da ONU. Espetacular. De facto, deve ser o português com o cargo de sempre assim mais relevante no panorama internacional. Foi só para chatear o Drão Barroso. Ela dizia, e tal, sou o Presidente da Comissão Europeia. Pimba! Toma, sou o Secretário-Geral da ONU. O Mourinho é treinador do Manchester. Pois. Não sei se... Desculpa, o Rui Vitória é treinador do Benfica. Isso é que é. Treinador É verdade. clubes a sério é isto. Pá. E o Paulinho é o roupeiro do Sporting. O Paulinho. Mas olha que se calhar o português com o emprego mais importante é capaz de ser mesmo o Rui Vitória. Isso não há dúvidas. Pronto. Com o melhor emprego é o mais importante. Mais importante? É o que influencia se calhar mais pessoas no mundo inteiro. Pois. Eu gostava de acreditar que sim. Bem, mas vamos lá falar um bocado então desta eleição. Eu gostava de dizer, só do Guterres, tenho-vos a dizer que tenho um prazer especial que tenha sido eleito. Até porque eu sou do tempo Em que andavas com bandeirinhas. em que fiz campanha, Sim. andei na rua a fazer campanha pelo Guterres com o PS. Pá. Engolir pirulito. Tenho fotografias para nos comícios. Mas por Guterres ou por Gondomar? Por Guterres. Foi do primeiro mandato. Era 95, olha, tinha eu 16 anos. Cabelo. Anos. Exato, cabelo e essas coisas todas. Epá, e lembro-me perfeitamente de andar a fazer as campanhas. Por acaso foi uma experiência Mas tu muito gira. conheceste o gajo ou não? Falei com ele, mas não o conheço. E o gajo nunca te lançou assim uma dúvida sobre uma conta qualquer que ele tivesse ali para resolver na cabeça Eu dele? às vezes dizia, senhor José, diga-me lá, 933, a raiz quadrada. Não, o que eu acho engraçado é que o gajo foi dos melhores alunos de sempre do técnico. E depois falha uma conta tipo tabuada. Epá, mas Mas também pronto, é tinha 500 normal. microfones em cima. Claro, exatamente. De repente, mas Exatamente. isso ficou com graça. Ficou. Mas acontece a todos. Mas a parte engraçada desta eleição é que... Mas gosto muito do Guterres. Fico é que muito pareceu feliz. Acho que é uma pessoa especial. Nós já Acho que é sabemos, Neves. Não precisas repetir isso Bem, muitas vezes. independentemente da Eu sei componente. que tu ias para a cama com ele, fazias amor é uma louco pessoa- com ele. É uma pessoa que admiro porque acho que tem um ótimo perfil. Acho que está na posição certa. É mesmo o perfil dele é mais humanitário e acho que fica e diplomático, portanto acho que fica muito bem. Então a ideia que eu tenho da ONU é isto é tudo muito bonito, mas no final do dia são aquelas superpotências que mandam naquilo e o secretário-geral está lá um bocado... Mas o gajo é bom diplomata. Eu sei É que isso, é, já está é bem, bom mas diplomata. Ele é político e vê diplomacia. os gajos que o gajo agora tem, né? No círculo político. Trump, Putin, vamos lá ver quem vai... A França também tem poder de veto ou não? A França? Tem. Tem, não tem? Tem. Jorge. São o Conselho de Segurança, E tem Inglaterra o são. quadro E a fixo, China. tem os permanentes e os que vão mudando, não é? E- Os permanentes são as grandes potências, que é Estados Unidos, Rússia, China e... Basicamente depois ganharam a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Mais a China. Mas o gajo vai ter uns intervenientes muito complicados. Eu acho que ali o principal desafio do gajo vai ser o tema agora da Síria, dos refugiados e logo aí, não sei como é que vai ser agora o Trump em relação a esse tema, né? Lá porque tens lá a Rússia. A China também, pelo que eu percebo, apoia um bocado o Bashar al-Assad, não é? Sim, bem, na onda da Rússia. Pronto, estou curioso para Eles também ver... fazem, porque principalmente China, Rússia, etc., tentam fazer um eixo de contrapoder. Sim, mas tu agora vais ter uma coisa que vai baralhar tudo, que é
parece que vais ter um Trump que vai estar próximo da Rússia, mas vai estar supostamente distante da China. Ou seja, vai ser assim vai ser um xadrez um bocado estranho, eu acho. E pronto, vamos ver como é que ali o nosso amigo Terres vai realmente conseguir mexer-se. Lá está, eu sou um bocado cético no tema da ONU, porque acho que aquela cena do poder de veto é uma cena que podes ter todos os países encaminhados para um sítio, basta um chegar lá a dizer não. Mas não é só isso, isso são as resoluções. Isso é para as resoluções do Conselho de Segurança. São as resoluções. Que podem ser cumpridas, podem não ser, é um são bocado... as mais relevantes. Pois não, mas há as ações do dia-a-dia, há as ações do dia-a-dia da ONU, e para isso é preciso money, que a ONU gasta bastante. E os financiadores são também esses. Pois, e o principal financiador é os Estados Unidos. Pá, e o Trump já vai ameaçar a dizer que, como é que é? Não posso estar a sermos só nós a pagar isto. Pois, não, e o Trump é o já principal devedor também, pá. Não, sim, mas é o principal financiador também. Sim. Se os gajos cortarem as transferências de dinheiro, a ONU está lixada. E o Trump já demonstrou em várias ocasiões que quer cortar custos. Para aí para a NATO, não é? Para tudo. Para aqui, para a NATO, até para as forças militares internas dos Estados Unidos, o gajo quer cortar despesa. E se o gajo começar a cortar fortemente no dinheiro que vai para a ONU, o Guterres vai ter um problema. Lá está. Eu acho que aquilo é, de facto, uma posição muito política, muito de mediador, de negociar posições, de compromisso, porque, de facto, ele há de ter o seu poder, mas é um poder também com as suas limitações. E eu acredito, por exemplo, no tema dos refugiados, ele aí vai estar, ele pode tentar ir por uma série de iniciativas, mas eu acho que aí vai ter sempre problemas muito grandes com a Rússia, com os Estados Unidos, com a China, até porque não se consegue chegar a lado nenhum. Cada um está a puxar para um lado diferente. Até porque a minha opinião é que o Guterres está a entrar na ONU numa altura crítica para a ONU. É verdade que todos os medos são críticos, mas desde a crise ao nascimento do Daesh, à crise migratória, ao aumento do terrorismo, todas essas situações têm feito, têm exacerbado os sentimentos de patriotismo e de fechar fronteiras. Portanto, há um crescimento muito grande das direitas, das extremas direitas dos vários países e destas vontades de fechar fronteiras e de, enfim, de considerar que todos os estrangeiros, todos os estranhos são potenciais inimigos, e isso, no geral, é totalmente contra aquilo sobre o qual se bate a ONU e a União Europeia também, não é? A própria União Europeia, como sabemos, também está em crise. E a situação tem a ver exatamente com isto. Acho que a situação política complicada que se vai dar também no tema que vamos falar a seguir da União Europeia é também aquilo que vai prejudicar, enfim, que é um desafio particularmente grande para o Guterres, que é este ressurgimento, ou o surgir destes sentimentos patrióticos, do meu ponto de vista, negativos, não é? Que podem pôr em causa estes trabalhos de vários países e as ligações, enfim, vamos lá ver. Eu acho que ele à cabeça tem logo ali um trunfo, que é o antecessor foi um secretário-geral muito pouco visível. Pelo menos é a perspectiva que eu tenho, comparado com o outro, que era o Kofi Annan, que acho que era uma personagem que aparecia mais, parecia ser era carismático. Sim, tinha mais presença, parecia ter mais intervenção. Este que agora que sai, acho que teve lá mesmo. Não estou a dizer que não fez nada, mas pelo menos não se notou tanto a sua presença. E por aí acho que também pode ser interessante, porque o Guterres pode realmente ter uma presença muito, muito diferente. E acho que realmente ele é uma pessoa muito interessante e fico muito contente com o português, e apesar de ele vir dos lados do PS, mas como português fico contente.
Acho que Não, mas eu acho que ele por acaso tem o perfil certo, independentemente de ser português e etc. Acho que é uma pessoa com o perfil certo para a posição. Também acho, por Ele é de acaso. facto. Sim. Aliás, ele, se bem se lembram, ele ganhou as eleições dessas das primeiras de 95. A base, o tema de base da eleição era exatamente o diálogo, do conversar mais, ouvir as várias partes, tentar chegar a consensos. Ele, em termos governativos, do meu ponto de vista, aquilo que aconteceu cá era que ele queria dar a mão e apanharam-lhe o braço todo, não é? Porque ele depois abria demasiado o flanco. Coisa que eu não acho que seja problemática na ONU, porque o objetivo da ONU, ele não toma decisões ali, portanto, ele não é o decisor, ele é o mediador e vai trabalhar para arranjar consensos, ele e a equipa, não é? Toda a ONU trabalha para arranjar consensos e situações de compromisso com que todos fiquem razoavelmente confortáveis para podermos avançar e decidir coisas positivas. E estamos a falar que a ONU também tem desafios complicados, como é exatamente esses das várias áreas que protege, desde a ONU, desde a Unicef, desde a parte dos refugiados, que também é uma parte controlada por eles, desde a própria Unesco e a crise toda do que o Daesh anda a destruir lá para os lados da Síria, Iraque e afins. Enfim, tem vários desafios pela frente, mas acho que é a pessoa certa para o cargo. E o que é impressionante é que isto foi uma vitória pessoal do gajo, porque ele não tinha uma grande máquina diplomática por trás a apoiá-lo, não é? O gajo não tinha os Estados Unidos, não tinha uma Rússia, não tinha uma União Europeia a apoiar o Mas gajo. também não tinha necessariamente ninguém contra ele. Sim, Epá, é uma vantagem. No Não, final é até tinha. Está bem, mas No final teve a mas Alemanha quem? e a Mas Rússia a juntarem-se. Mas a Alemanha, sim. Mas a Alemanha até nem era um peso pesado nessa... Mas tem mais peso diplomático do que Portugal. Não, ter Claro. tem. Mas é que Mas como Portugal não tinha ninguém contra... Portugal beneficiou por ser mais neutro do que a maior parte dos outros. Exatamente. Porque como é um país bastante neutro, não é? E que não incomoda ninguém, para o bem e para o mal, Foi não teve o a eleição problema. do Durão Barroso, foi um bocado a mesma coisa, eu acho. Sim, Era exatamente. uma personagem relativamente neutra em termos de esfera política europeia, e nisso por acaso é engraçado porque os portugueses começam a ter aqui algumas posições interessantes na cena internacional. Ok, até podemos ser vistos como bons mediadores ou conciliadores, mas depois por um lado também somos aquele país, estes gajos não chateiam ninguém, são uns gajos porreiros, não me tendem nem para um lado nem para o outro. Mas tradicionalmente também, se olharem para a história da ONU, pelo menos a recente, que eu também não tenho cabeça toda, os secretários-gerais têm sido sempre de países razoavelmente neutros, não é? Pronto, vieram da Coreia do Sul. Está bem, mas Coreia do Sul podia incomodar só ali a China, não é? Porque de resto... E a Rússia. Mas a Coreia do Sul incomoda a Rússia, não acho que tenha algum problema. Então, aliado a dos Coreia do Estados Norte. Unidos, A Coreia do sim, Norte Tá bem, mas é a um Coreia do aliado dos Norte Estados não é. Unidos. Sim, mas a Coreia do Norte não é particularmente É um país, amiga da Rússia. Mas não é? se há um país aliado, completamente aliado e os alinhado Estados com os Estados Unidos, é a Coreia do Sul. Sim, Quem é claro. que era antes do Kofi Annan? Lembram? Era um tipo... Butos Gali. Exatamente. O Butos Qual era a Gali. nacionalidade dele? É grego, não é? Era grego? Acho que sim, Boutros Ghali é nome de grego. Aliás, foi há pouco tempo que o Mas pronto, Boutros Ghali fez um ou seja, aniversário. estamos com dois temas positivos então. Tricampeão e eleição de Guterres, certo? Pelo tom positivo, correto? Egípcio. Tudo positivo. E é sempre Egípcio, é sempre isso, bom. era egípcio, é isso mesmo. Era egípcio. Bem, todos contentes, então temos aqui Egípcio, a eleição do Olha, também morreu este ano. do nosso... Pois é, por isso é que do eu vi nosso que eu Guterres. vi a notícia, estava-me a lembrar do nome dele por causa disso. Próximo Não me tema está lembrava que ele tinha ligado... sido secretário-geral da ONU. Malta, próximo tema está ligado, é um bocado a continuação, podemos ligar até este tema, que é o tema dos refugiados, não é? Algo que agora já não aparece tanto nas notícias, provavelmente não só, se calhar também a vaga diminuiu, mas também porque outros tópicos surgiram. Eu acho que o pessoal já começa a não ligar. Pois é isso. Isso é um tema interessante também para falarmos, pá, que é o tema mas para o futuro, que é a agenda da comunicação, a agenda
que está feito nos telejornais. A Que isto notícia- só- as notícias nunca param. O Obviamente, as pessoas Yesterday sempre vão Yesterday Tá bem. News é... Ok, quando aquilo é uma crise horrível, não é? Quem faz a opinião na prática é a opinião publicada. A opinião pública é a opinião publicada. Porquê? Porque fez-se umas manchetes, o pessoal ficou assustado, começaram a fazer imensas. Aquilo não parou. Aquilo continua exatamente igual. É o Já ciclo, chegou de aparecer nas notícias porque, olha, não é? E deixa de aparecer nas notícias. As pessoas deixam de... Mas não é isso, mas Deixa-me tu já, Rodrigo, mas tu já puseste um post no Facebook a dizer que lamentavas imenso aquilo. Não vais isso. estar sempre a pôr posts no Facebook a dizer que lamentas imenso. Agora lamentas imenso ter morrido o George Michael. Antes lamentaste Amanhã já imenso. não te lembras. Exatamente, um gajo não pode estar sempre a lamentar a mesma coisa no Facebook, por isso precisa de novos temas para se lamentar. Claro, mas o problema, isso é a realidade, não é? Mas o complicado é, de facto, não ter havido, bem, já entrando agora no tema disso, que de facto há uma crise humanitária enorme, há uma razão de ser, compreende-se perfeitamente a necessidade daquelas pessoas saírem de um cenário de guerra, e nós europeus, nós no mundo deveríamos ter a obrigação. Sim, não eram os europeus, o mundo, não é? Não. Sim, mas os europeus particularmente também já passaram por isso, já tiveram que também ser recebidos noutros países como refugiados, já tem isso inclusive na sua Carta da União Europeia, etc., que tem que aceitar refugiados, mas o problema, e isto é que é complicado, é que já seria complicado o drama de receberes uma catadupa, uma quantidade absurda de gente que invade a Europa como refugiados no caso de um cenário de guerra. Mas para piorar a situação, vêm de um país ou de países com o maior pendor da religião muçulmana, num período onde o Daesh tem tanta força, e é por causa do Daesh que eles saem, que provocam, e já se comprovou que alguns deles, um ou outro, foram efetivamente fazer ações de terrorismo. Bem, não é só por causa da Daesh que eles saem, mas... Não é só por causa do Daesh, aí é que está, mas isso é outra questão, não é? Sim, porque Isso é o que eles tentam filtrar. Sim. Os refugiados do Daesh devia ser possível entrarem. Aqueles que tentam entrar como imigrantes, porque é melhor melhorar a sua vida, Não é isso, não é isso. Estou a dizer, já não na entram como Síria... refugiados. Mas a situação da Síria não é preto e branco, não é? Aquilo é muito mais complexo isso. Tens zonas que não são do Daesh, que tens rebeldes normais, contra o regime sírio, e que não tem nada a ver com o Daesh. Estão numa situação de guerra e querem fugir da situação de guerra. Claro, sim, exato, mas é isso. Mas até porque os refugiados não são só da Síria, são do Afeganistão, são das regiões à volta. O complicado é que, de facto, já seria difícil, e eu até compreendo, isto não é politicamente correto, nem é... a situação é complexa ao ponto de realmente tu sentires que vem uma catadupa de gente de repente invadir um conjunto de países. Imagina que és um alemão, que tens a tua primeira-ministra, a chanceler, a dizer que, ok, nós queremos receber os refugiados até porque é a nossa obrigação. E é verdade. E de repente... E eles precisam de mão de obra barata. Deles. Exatamente. Portanto, entram imensos, de repente, no país. E agora, por exemplo, acabaram de ter um atentado terrorista. Como é que tu justificas aquilo? E como é que a própria chanceler consegue justificar à sua população? Não, nós temos que aceitar estas pessoas para entrar. Ligeiramente o discurso. Só que é que isso também é difícil, porque isto não tem solução fácil. Porque Eu não acho que... não deverias poder dizer que não podes aceitar aquelas pessoas. Isso também mas não é isso, pá. Mas o que eu acho que está errado é as pessoas pensarem que há mais atentados porque há mais imigrantes ou mais refugiados, ou o que seja. Já havia atentados antes, e mesmo quando não havia refugiados. Não é? É evidente que eu agora, acho que há mais atentados quanto mais o Daesh for perdendo terreno na Síria, é que vai havendo mais, porque assim, eles lá já não têm, começam a ter menos força, então vão atacar fora daquele teatro de guerra. Mas é a máxima de casa arrombada, trancas à porta, não é? Tu sentes que estás seguro até que de repente te arrombarem a porta. E ali tu vês, ok, já podias ter alguma ligeira insegurança, porque há uma mudança do paradigma. A parte que eu acho que é mais... A entrada de 1 milhão de gajos para o teu país, e de repente sabes que um deles, o chato é isso. O que mais me incomoda, e custa-me, eu enquanto
porque eu não tenho essa posição, não tenho poder para dizer vou receber ou não vou receber, mas tenho plena noção que é uma decisão muito difícil, porque teríamos que os aceitar. E eu posso saber que 99,5% daquelas pessoas, pá, são pessoas que legitimamente querem vir e melhorar a sua vida e arranjar melhores condições, como legitimamente todos nós temos o direito a perseguir a felicidade e arranjar melhores condições para os filhos, para a vida deles. Pá, mas 0,5% deles podem ser terroristas. E se 0,5% deles forem terroristas, estamos a falar de muita gente. Mas esses Pode 0,5 continuar. podiam cá vir na mesma. Epá, não digo que não, mas agora imagina-te na posição de o que é que acontece? Tu tiveste, ouve lá, mas deixa-me só. Tu tiveste uma série já de atentados feitos por pessoas que não eram refugiados. Sim, exatamente. Nem sequer eram Não é? muçulmanos, podiam ser daqui. Não é isso. E até eram até serem seriam, muçulmanos, não é? Tu tiveste os gajos lá de Paris, os do 11 de setembro, Sim, mas não eram mas não eram refugiados. refugiados. O que eu estou a dizer é que as pessoas que quiserem fazer atentados entram na mesma na Europa e nos Estados Unidos e onde quiserem. Sim, é Não uma precisam falsa de ser questão. refugiados e não O precisam problema é de barco, não sei retórica, o quantos. problema é a retórica política que se depois cria à volta disso. Não é? Claro, e a extrema-direita é muito Claro. mais fácil dizer, os gajos que vêm aí são terroristas e não sei o quê. É tipo o Trump, não é? Claro. Os mexicanos são todos rapists e não sei quantos. É fácil ter um discurso desse género, ganha votos. Para mim, a parte que é assustadora é perceber... Ok, primeiro temos a questão das cotas. Uma série de países disseram, ok, nós vamos receber estes e aqueles recebem quantos. O problema é que essas cotas não estão nem sequer perto de ser preenchidas, porque lá o processo... Mas eles até podiam pôr aqui uma cota para Portugal de 1 milhão. Eles Sim. não vinham para cá. Não, mas mesmo outros países que Porque também é que estúpido, não tenham também não deixa de interesse... ser- também não deixa de ser uma barbice. Aí já vês que metade- a coisa muda de figura, não é? Metade dos Eles querem refugiados. fugir da guerra. Se eles chegam Mas aqui não é e isso. têm um sítio na Europa para ir. Não quero. Quero ir para outro. Não, mas eles querem. Metade dos refugiados que vieram para Portugal já vazaram. Foram para outros países da Europa. Pois, o que é absurdo, não é? Para mim, o que Não eles sei se é querem absurdo, ouve lá. aproveitar a oportunidade. Não, é um Tu bocado... tens família na Alemanha e mandam-te para Portugal. Sim, não é? mas- Tu mas- aceitas, mas mas depois muitos- a seguir vazas. Sim, mas muitas vezes não é só pela questão da família, porque realmente acham que em outro país vão ter outras oportunidades que aqui em Portugal não vão ter. Se até Mas- os portugueses vão para a Alemanha, porque é que os... Mas a parte que eu acho que é depois mais, que é mesmo gritante, Sim, não mas é então tanta não parte... estás a agir como refugiado, estás a agir como imigrante. Portanto, aí também muda de figura a situação, não é? Mas a partir do momento em que tu já cá estás, não é? Está bem, mas vamos lá. nos espaços Schengen, Vamos lá ver uma coisa. Eles vêm sem nada na mão. Chegam a um país, ou chegam à Europa, e dizem assim, não, é inadmissível não nos receberem, eu andei sozinho 500 mil quilómetros. Pá, tudo bem. Nós, por obrigação moral e humana, enfim, por todas as outras, fazem essas situações para receber, acolher as pessoas, realmente, dar apoio que lhes é dado e etc. Países, como o caso de Portugal, disponibilizam casas, apartamentos inteiros para as pessoas, trabalhos para as pessoas terem, para poderem alimentar os filhos e a família, não sei o quê. Eles depois pegam, vão-se embora e voltam para a Alemanha. Pá, esses não são refugiados, são imigrantes que querem ir para a Alemanha, como um português vai para a Alemanha. Assim não tem que ter o tratamento de um refugiado, não é? Assim tem que ser vetted, ou seja, tem que ser controlados e tem que ser aceita a sua entrada, não como refugiados, mas como imigrantes. Aí o caso muda de figura. Sim, mas eu acho que quando eles vão para a Alemanha perdem os direitos, a casa e esse tipo de sim, coisa. sim, não é? para lá não têm esses direitos. Certo? Bem, mas Lá a está, parte... só depois da Europa, só depois da Alemanha, depois diz assim, então, mas eu também não te vou dar. E então o quê? Vais viver na rua? Vais para o crime? Vais fazer o quê? Não é? Não, pá, os gajos vão para lá porque é mais fácil Tem lá arranjar emprego lá. familiares, tem lá E tem familiares, pessoas, etc. amigos, aquilo depois é uma comunidade, não é? Aquilo é uma comunidade, eles vão lá para aqueles guetos, não é? Guetos não na parte pejorativa, mas vão para Eu as percebo isso comunidades. tudo, mas aí só estão a ajudar o que eu estou a dizer, que é, vão efetivamente para esses guetos, criam esses guetos, Sei, criam mas pequenos isso países de outra coisa, que também ajudam a crescer fundamentalismos, palhaçadas, e que depois começam a criar mais terroristas no futuro. Pá, que é assim que muitos dos É verdade. terroristas, gajos do Daesh, Mas o ciclo é assim, nunca europeus termina. que foram pá. para lá e que voltaram, não é? Pá, eu percebo, e isso é verdade, mas aí está a razão pela qual, de facto, é legítimo pensar, não estou a dizer que seja correto, porque isto não é politicamente correto, tá? Que não se quer Mas- que eles, não querem Mas que eles é venham. legítimo pensar que eles digam assim, pá, tudo bem, mas eu não quero que vocês venham para cá, não é? Mas é verdade. O problema é que eles vêm, e isto tem muito a ver com o facto de eles virem de uma sociedade muito, com uma cultura muito enraizada, que é, eles não se adaptam.
não é? Eles vêm para cá, mas querem continuar a ter a cultura O deles e estilo o modo de vida deles. sim, sim, sim. Ahm, Em cima das burcas, e agora que andei muito e o que faz com que eles depois na prática vivam um bocadinho à parte. à parte, não é? E isso facilita completamente os radicalismos, etc. Por isso é que muitos dos terroristas já nasceram na Europa, não é? Mas viveram nesses bairros complicados de França e da Bélgica, etc. E da Alemanha, mas já são europeus, não E de são Inglaterra? refugiados. Sim, e de Inglaterra. Bem, por acaso aqueles que fizeram em Londres, não sei de onde é que os gajos vieram. Mas Já na Inglaterra tem uma comunidade muçulmana muito grande. não, estou a dizer, eu não Os sei paquistaneses. estou a dizer, eu não sei os que fizeram os atentados em Inglaterra de onde é que eles vinham. Mas por acaso acho que eram de lá também, já tinham nascido lá. Mas os que fizeram os atentados em Paris nasceram na Europa, nos tais bairros complicados. Mas pronto, mas o facto deles não se misturarem, como fazem, por exemplo, os portugueses, não é? Tu não topas um português na rua em Paris. Pois, claro, exatamente. Enquanto o muçulmano se calhar é mais fácil. Não, tu mas gastas para a escola do Benfica, provavelmente. sim, e um chouriço à volta do pescoço. Exato. É possível. Mas a Eu parte que agarrava também um acho vinho. que achei que acho que é mesmo indicativo depois, porque eles falam muito de, né, os países do Ocidente que são assim, assado. A verdade é que não há nenhum país ali do Médio Oriente que os receba. Não, quer Turquia. dizer, a maioria da Turquia recebeu Tá bem. lá 1 milhão deles. Está bem, mas espera aí. Não é Os Médio outros, não é? Oriente, é Os Ásia outros, Menor. Tipo, Pronto. vai lá ver os Qatares, os Sim, Dubais, né, que são países até com possibilidades, por assim dizer. Pois. Bola. Como diz, Claro, como mas diz o esses JJ, têm- bola. Arábia Saudita. Opa, mas isso depois tem bola. muito a ver com Eles têm religiões e monarquias, porcarias. Tá não sei bem, que eles dizem eu assim, mas não sei, quero. mas- Não vou receber esta Mas gente. houve, Ah, essa é a parte que mais me choca, porque Sim. para o bem ou para o mal, eles podem estar, ok, aos curdos, aos xiitas, mas supostamente são todos do Islão, não é? Todos acreditam supostamente no mesmo. Opa, Houve. Mas sabes uma coisa, Deixa-me eu só- acho que isto é. Eu sei, mas deixa-me só dizer. A parte que eu acho interessante é nós somos os infiéis. Nós é que destruímos a grandeza do que deve ser a vida islâmica e todos aqueles deveres que eles dizem que as pessoas devem ter. Mas é para cá que eles querem vir. Não, é para cá que eles podem vir. Mais ou menos. Sim, porque Também, eles pá. tentarem entrar no Qatar, não entram. Está Sim, bem, mas também mas estás só a dizer primeiros espera aí, mundos, não é? espera aí. Mas Existem só- comunidades muçulmanas espalhadas por esse mundo fora, não é? Que não vieram necessariamente das guerras. Sim. Ok? E eles sempre, é aquilo que estavas a dizer, eu acho muito bonito, eles querem sair dos países deles. Mesmo antes desta primavera árabe, já em Inglaterra existe uma comunidade gigante de muçulmanos. Mas como tu próprio dizes, eles vão para lá, mas querem continuar, não querem introduzir-se na sociedade existente. Eles querem continuar com a sua sociedade. Mas quiseram ir para lá. É um contrassenso que às vezes me faz alguma confusão. Porque é que falam tão mal, mas depois querem ir para lá? Sim, mas Não, aqui os exato. refugiados, eu acho que eles não estão a ir para o Qatar e para esses países assim, porque de Não facto, os não aceitam. conseguem. Sim, não os querem lá. E Mas- então têm que vir para este lado. Mas Se eles mesmo... pudessem, se calhar até iam para esses países, até por causa de língua, do idioma, etc. Não sei se iam, porque lá está, porque eu acho que isso nunca se... é o que eu estou a dizer, vê a dimensão das comunidades islâmicas em França, na Bélgica e Inglaterra, especialmente nesses três, que são gigantes, e que começaram, como tu próprio dizes, hoje em dia já são os filhos que já nasceram na Europa. Eles não fugiram necessariamente porque se calhar houve uma guerra específica, quiseram ir Não, lá foram porque para acharam... ter melhores condições, como os portugueses Lá foram. está. Não, quer dizer, a maior Eles parte quiseram ir deles- para a terra dos infiéis. Sim, mas alguns deles não foi exatamente assim. A maior parte deles, da imigração que já lá estava, era dos ex-colónias de cada um desses países. Não é? Epá, não necessariamente. Mais ou menos. Não necessariamente. A maior parte é. Então, os árabes, em França, é grande parte de argelinos, não é? Aquilo era a França. A Inglaterra tem muitos paquistaneses, é o que acontece aos países europeus, como em Portugal existem imensos angolanos e cabo-verdianos e moçambicanos, porque eram as nossas ex-colónias, nós temos a obrigação também moral, lá está, de os receber e que tinham entrada facilitada, como eles tiveram. Mas nós não recebemos cabo-verdianos, angolanos, não é por uma questão de moral.
recebemos eles como recebemos. Claro, Não, estou a dizer isso país, também, Portugal mas- não é um país bloqueador de. Sim, Acho que o entrada de idioma pessoas. pode ter Nós alguma... temos- Exatamente, aí eu acho que é o Esse pode idioma. ser Pá. Acho que aí é o o idioma. idioma e o facto de teres acordos preferenciais com as PALOP. Sim, mas um angolano que não tenha muitas posses, um cabo-verdiano, não vai de repente para a França porque ele não sabe falar francês. E Portugal é uma opção mais. Mas não é isso, mas aqui a questão é, porque é que um paquistanês nos anos 60 veio para a Inglaterra? Não foi por à razões... procura de melhores oportunidades. Exatamente, Lá foi um está, imigrante claro que normal, sim. não foi por causa de guerras Mas, ou de mas foram. terrorismo, ou o mas- que seja. Mas Sim, mas estas estou a dizer, melhores isso é estavam no verdade. país dos infiéis. Mas foram, quase todos eles, é natural, foram recebidos ou foram para os países que eram os seus colonizadores. Mas não é isso, mas vieram porquê? Porque quiseram Sim, melhores para virar as condições de trabalho. condições, claro, absolutamente. Onde é que, Como os onde é que portugueses os foram para filhos- Paris, como... Onde é que os Exatamente. filhos dos ricos desses países vão estudar? Oxford, Claro. vão para as melhores universidades da Sim. Inglaterra. Porque a Inglaterra, por exemplo, no caso do Paquistão e da Índia, ainda há alguma cultura anglófona, não é? Mas Também não há é alguns só elementos. aí. Tipo, na Arábia Saudita, eles vão estudar para os Estados Unidos. Sim, sim, sim. Pá, Sim, é verdade. Ou seja, É verdade. aquilo é tudo tão espetacular. Ali é que está. Mas quando queres a parte que é, ou melhores condições aqui, vais para o infiel. Mas pronto, Opa, mas há duas razões que eu acho que é bom é uma demagogia. a Europa aceitar esta malta. Que é, primeiro, mostra a nossa superioridade ética e moral. Sim, mas é para ti, porque eles nunca vão, isso para eles Sim, para os outros pode ser indiferente, para quem vem é indiferente. é Pá, diferente. mas em termos de humanidade... Eles nunca vão faz-me reconhecer sen- isso. Sim, mas em termos de humanidade Sim, faz-me sim, sentir sim, bem claro. viver na Europa e não num país que não Claro, valoriza o 100% ser humano, de acordo. etc. Mas sabes que eu tenho imenso medo disso com o efeito que isso pode ter na União Europeia em geral. Epá, isto não tem resposta simples, é? Não tem uma solução simples, porque tu já vês as extremas direitas a crescer imenso nos vários países, na Áustria, E vai, sim. Mas já agora... Epá, e é um antes- risco porque isso pode pôr em causa as tantas, como já aconteceu também com a própria Inglaterra, que também muito teve a ver este Brexit com a questão deles não quererem ser forçados a receber. Mas já agora aí outro tema Sujeito. importante, deixa-me ir só depois a esse tema. Mas antes disso, há aqui uma segunda vantagem disto, que é a comida. Eu acho que a comida é sempre fixe poderes ir a restaurantes variados e ter comida síria, por exemplo, em Portugal. Isso é fixe. Nunca fui, nem sei se há. Mas gostava que houvesse. Sim, isso eu acho que Torna o país mais cosmopolita, não é? Sim, isso eu gosto, sim, sim. Mas já agora, pronto, voltando depois aí a essa cena dos perigos, há aqui um perigo muito grande que é, em termos de demografia, estes povos, um gajo quer queira, quer não, os gajos reproduzem-se muito mais do que nós, do que os europeus. Ou seja, tu vais chegar a uma altura, pode ser daqui a 20, pode ser daqui a 50, pode ser daqui a 100 anos. Mas a Alemanha de certeza que vai ter esse problema, por exemplo. Não é? E a Inglaterra. Os gajos já têm uma porcentagem muito grande de... Etnias. sim, de povos não alemães e não ingleses. E tal como nos Estados Unidos, não é? Os gajos, ao início, se calhar, eram meia dúzia de mexicanos e agora, se calhar, são para aí 20%. E daqui a 50 anos, fala-se que já se vai falar mais espanhol do que inglês. Eles até havia um cálculo que diziam que os WASPs, não é? Nos Estados Unidos, que já não faltam, daqui a 20 anos já eram uma minoria. Os WASPs que são os White Anglo-Saxon Protestants. E a Inglaterra, a França, E mesmo assim o a Alemanha, Trump ganhou. etc. Tu vais chegar, se calhar daqui a 50, 100 anos, em que quem vai votar, a maioria dos gajos que vão votar, se calhar são muçulmanos e descendentes muçulmanos. Não é? E tu aí, se calhar, vais ter uma dicotomia muito grande entre extrema-direita dos brancos alemães que querem manter o controle desesperadamente sobre o país, e vais ter um grande número de muçulmanos que dizem, pá, nós queremos implementar aqui O califado. se calhar um país mais de acordo com os nossos costumes. E aí vai ser uma grande chatice. Pronto, é só a minha visão ora bem. cor-de-rosa das Bora, malta, coisas. temos que avançar. Mas este é um tema que Pronto, dava este para é o continuar nosso conversa. primeiro tema negativo. Vamos agora para outro positivo, que é campeões europeus.
Os Tugas campeões europeus. Portugal! Falem vocês, eu não tenho muita vontade de falar nisto. Porquê, pá? Não ficaste contente? Claro, não, fiquei super contente, mas Vá, eu sou para mim o único tricampeão neste ficava acima trio. disto. Pronto, exatamente. É que vocês acham que o Benfica, a seleção para mim claramente é mais importante que o Benfica. Não... Porque a seleção somos todos, é suposto ser algo que nos une, que ficamos todos contentes e que nos une não só aqui em Portugal, como também às comunidades todas, e acho que teve um impacto muito grande e acho que a seleção portuguesa já merecia um prémio de um título, não é? Já merecia este título. Merecer é subjetivo. Não digo necessariamente por este campeonato, mas já merecia ter um título. Tu merecias o Euro 2004. Merecias o Euro 2004, por exemplo, e não tiveste. Dizer que não merecemos também não acho justo. Acho que merecemos. Não é não merecer. Isto foi tipo... Não foi tão bonito, não foi tão vistoso. Isto foi tipo o Benfica campeão com o Trapatoni. Foi prático. Estás a foi perceber eficaz. que é tipo... Fomos os menos maus. Ou melhor, nem foi bem isso. Houve vários fatores. Aquela fase de grupos foi surreal. Nós ganhámos o campeonato por causa da Islândia marcar o terceiro gol lá. Foi uma estupidez que eles não precisavam... Aquele golo só fez mal a eles, mas pronto. Depois foram jogar com Inglaterra. E o que aconteceu ou seja, tivemos uma fase de grupos, foi assim uma emoção, mais um bocadinho pela negativa, porque aquilo parecia que a coisa não acertava. Lá conseguimos passar e quando de facto a Islândia marca aquele golo e nos põe em segundo lugar, não é? Não, nós passámos em terceiro lugar. Passámos em terceiro. Só Mas foi foi esse aquela coisa que terceiro. era os X terceiros lugares que passámos. Os lugares, ou as equipas prováveis que se perspectivaram para jogar connosco, aquilo foi tipo ouro sobre azul, porque era. Não estou a dizer que os jogos depois notaram-se que não foram fáceis. Mas entre apanhar aqueles ou os tubarões, nós não apanhámos nenhum. Sim. Só apanhámos, E mesmo na só final se tivemos, só apanhámos a França. tivemos alguma sorte. Não é? Na final sim, mas só apanhámos. O único tubarão que nós apanhámos É, foi a França na final. A única coisa que eu tenho a dizer, super contente. Agora, O engenheiro é o maior. sim, é o maior. Eu acho que ele não faz aquilo duas seguidas. Isto hoje em dia também já eu não. Pá. O futebol depois. Não sei se há uma vez deste. Eu acho que... Tenho filhos, pá. Então, mas não foram de seguida. Bem, e podem não ser. Não os fizeste na mesma noite, não é? E podem não ser teus. É? Enquanto não mostrares um teste de paternidade, Pois é, verdade. há sempre essa dúvida. Mas a parte que, super contente, acho que de facto é um acontecimento único. Fala ao gajo que tem uma filha de olhos azuis. Exato. Acontecimento único em Portugal, mas tenho aquele sentimento de mas foi tão mauzinho o campeonato, tão Pois mauzinho. foi, isso é verdade. Mas ganhamos. Pá, Sim, é o que eu não acho interessa, que é o que tenha interessa. sido Isto tão no final, isto no Eu final- acho que o campeonato em geral, não foi só Portugal, acho que o europeu em geral marcou uma diferença. Marcou uma diferença que foi muito mais, porque falou-se muito nisso na altura, se bem se lembram que era a história que o campeonato é jogado depois de épocas cada vez mais competitivas, com cada vez mais jogos. vi equipas a etc. jogar bom futebol, não, acho que não é por aí. Acho que Não, foi mesmo... mas não viste muito bom O nosso futebol. É isso que eu futebol estou a era- dizer, todas as equipas... houve bons Quase jogos. todas as equipas, os jogos foram muito táticos, foram muito 1-0, 2-0, igual, Não. depois vão a Não, penalidades e não sei o quê, a prolongamentos. Não concordo. Os jogos foram todos eles muito táticos, não foram tão bonitos. Via-se que a maior parte dos jogadores, os grandes, estavam cansados. Não concordo. E aquilo não... Eu acho, sinceramente, este campeonato, eu até achei estranho ganhar, Exato, porque- claro, super Não. estranho. porque, Foi nunca a me maior entusiasmou sorte do muito. mundo. Mas não só a seleção, não só a nossa seleção, como também nunca me cheguei a entusiasmar muito com nenhum dos outros jogos que vi. Mas tu Não viste vi muitos nenhum jogos. jogo Viste muitos extraordinário. jogos, sinceramente, do Vi traseiro. alguns, vi. Vi bastantes, não me lembro de nenhum deles me encheu as medidas. Acho que se eu tivesse que dar um epíteto que não queria dar, porque foi o campeonato onde fomos europeus, onde campeões europeus, mas se eu tivesse que dar um nome a este campeonato é que tinha sido chato, Foi chato. Um campeonato chato, foi longo, foi estranho, e de facto, aí subscrevo inteiramente com o que tu disseste, nós tivemos uma sorte imensa. Não, Mas os todo mundo. campeonatos são sempre assim. Esta Os sorte campeonatos são dificilmente se sempre assim. repete.
Claro, Sim. mas também te digo já que tenho visto poucos campeões, a maior parte das vezes, os campeões europeus e mundiais também acabam por ter sorte no trajeto, Epá, não digas. porque, como a Liga dos Campeões... Olha, a também Grécia acontece muito connosco. isso. A Grécia, sim, a Grécia foi um exemplo. Por exemplo, nós aí até jogámos bom futebol e de facto esse pá, é que nós devíamos ter ganho, porque esse de facto E passar aconteceu para a em Espanha no Portugal, caminho, aconteceu em Portugal. Nós fizemos grandes jogos com grandes equipas, foram jogos emocionantes. e passámos de tubarões. Foi brutal, Nos foi quartos e meios brutal. passámos Inglaterra, Espanha, Holanda, Espanha, jogamos com a Rússia nos grupos. Pá, Pá, eu gosto especialmente de uma coisa que é nós finalmente mudámos uma coisa Portugal tem sempre, que é as vitórias morais. E desta vez não tivemos uma vitória moral. Sim, Ganhamos. Pois, isso é Não é? bom. Mas volto a dizer, isso é o que Desta vez isso é os o que franceses interessa. é que podem fazer o Ouve, discurso daqui a uns anos, da ninguém vitória se lembra se moral. Portugal jogou assim, ou assado. ou Exatamente, se- pá. Interessa é ganhámos. o Mas, caneco. mas pronto, mas é um tema que, pronto, eu não consigo ainda falar com aquele, pá, fiquei super feliz, mas depois de assentar, pá, O pronto. que eu achei graça deste campeonato para mim e ao contrário se calhar de alguns outros, que eu sou um gajo sempre otimista e esperançoso e cada vez que íamos começar um campeonato ou um mundial ou um europeu ou um mundial eu achava assim, este ano Eu não, vamos estar em grande. raramente Depois tenho de repente esse, tenho começávamos a esse ver os feeling. jogos e começávamos a dizer, se calhar ainda não é desta, pá. Isto não está a correr tão bem, pá, bolas perdemos, mas jogámos muito melhor. E eu lembro-me de quando fomos Isso é a eliminados. mesma coisa que teres o feeling Foi- que foi dos Portugal, quartos, mas que fomos o Benfica eliminados vai do ganhar a Mundial. Liga dos Campeões. Ou seja, eu nunca tenho esse feeling. Pode acontecer, mas eu nunca tenho Mas é esse feeling. Mas é que não é isso, ok, eu percebo o que estás a dizer, mas o Benfica ganhar a Liga dos Campeões, tu vais buscar com Sim. tubarões de E tu? como o Bayern, Alemanha, Real. França, Tá bem. Eu Espanha... acho que temos equipa para Tens isso. nada, Acho que pá. tens Tens equipa o para Ronaldo e isso. não mais ninguém, pá. Não digas isso. Quem Eu acho lá que temos tens equipa mais? para isso. Diz-me Temos lá. bons jogadores da seleção. é Bem, bom, ganhámos pá. à França sem o Ronaldo. Eu sei que... Mas lá está. Mas é isso que eu estou a dizer. Foi Mas quantos golos daqueles é que o Éder marca? zero. Claro. É. Sim, tudo bem, eu não estou a dizer o contrário. Mas eu acho Mas que temos isso- uma boa equipa. isso é um Agora mito. Tu já tiveste... Eu acho que nós já tivemos grandes equipas. Já Eu acho- tivemos melhores Eu acho que equipas. esta, para mim, é das piores dos últimos anos. Não concordo. Sendo Acho que- que pera. está uma renovação mesmo assim. Sendo Tem ali que a renovação é que eu acho que vai melhorar. Vais ter que limpar dali muita coisa. Os motinhos da vida, os nanis... O gajo até marca bem, pá. Ok, o motinho... O motinho Tu não bates está bem, lá a fazer tu nada. bates bem. O gajo bate bem. O motinho não está lá a fazer nada. O O Motinho, Bruno pá. Alves... Pá, tem lá muitos... Agora, como é, todos esses miúdos agora novos estão a aparecer... Desde Bernardo Silva, temos lá o Adriano, temos o... O João Bruno Alves é um Mário. gajo importante. Pá, Tu eras para entrar capaz e de ser jogar expulso. contra o Bruno Alves. Era, porque o gajo é expulso logo no início do jogo. E tu morres de ataque cardíaco antes de começar o jogo. Talvez, mas pronto. Mas, pá, e agora temos o André Silva. Ou seja, eu acho que Rafa. temos agora jogadores novos que estão a vir que acho que vão conseguir, porque tivemos ali uma Bernardo fase pá, Santos. que era os velhotes, pá, que aquilo... Pá, faltava magia à equipa, faltava os tempos do Rui Costa, do Deca, apesar de eu nunca ter sido... Mas eu acho que eu nunca ter sido a esse- favor dos jogadores mas essa brasileiros da magia, seleção. essa magia era a que nos dava as tais vitórias morais, que é, Não, perdemos, pá, mas jogámos muito bem. Não era. Merecíamos, não era. merecíamos ter ganho. E desta vez não, pá, o engenheiro foi prático. O gajo Ele não percebeu, foi pá, eu não, prático. Ele não foi O prático. gajo Ele teve foi a prático. sorte do mundo. também, Houve. mas isso é preciso sempre. Mas Faz o gajo parte foi prático desta estrelinha. no sentido em que o gajo percebeu, pá, eu não tenho os melhores jogadores do europeu. Mas vou jogar Para da ganhar. maneira feia que for, mas para ganhar. Eu sei, ele foi prático, E conseguiu. mas tá bem, vocês podem dizer tudo o que vocês quiserem. Foi a maior sorte do mundo. Em todos os Mas, aspectos. Pá, desculpem, a maior parte foi. dos campeonatos. Foi. O Tem sempre futebol, sorte o futebol nessas horrível de se ver. Pá, não consigo dizer de outra forma. Foi um futebol horrível de se ver. Pá, não houve um único, pá, talvez um jogo ou outro, mas um jogo, pá, era sempre um jogo horrível. Era o jogo em que nós ganhámos, que até vimos na casa do nosso amigo do Larião. O nosso primeiro remate foi no prolongamento. Foi o gol do Foi com a Quaresma. Croácia. Pá, o nosso primeiro remate. Não, mas o deles também. Eles também não jogaram nada. A Croácia também não jogou nada. Olha, boa, eu como os outros para o seu bem. Está bem, mas estou a dizer que exatamente porquê? Porque eu acho que este europeu foi muito tático. As equipas
já todas elas eram boas, já não havia equipas não havia equipas muito mais fracas. Até a Islândia, que eram até aquelas equipas underdog, foram longe, pá. Bem, A Islândia que nós próprios não estávamos a dar nada por eles. Eu não estou a ter que tirar a Certo, mas eu acho é felicidade, que todos nem eles, o brilho eu acho de que ter todas ganho. as equipas e todas as seleções estão muito mais profissionais, estão muito mais, têm muito melhor qualidade do que tinham no passado, e isso faz com que, pá, se tu sabes que vais jogar com com um adversário que é muito bom também, ou que vai ser bastante bom, que vai ser esperto e também vai saber quais são as tuas melhores qualidades e vai dar uma resposta, pá, tu tens que, é muito Bem, tático. malta, temos que avançar. A Já tática estamos aqui. é- Fez a Grécia, pá. não é bonito, Está bem, mas não- eficaz. literalmente. Não estou a dizer o É menos contrário. bom para os adeptos. A coisa que eu achei estranho e que toda a gente comentou e criticou neste Mundial, não sei se vai ficar assim, é aquele tema que também nos deu uma grande sorte, que é o dos terceiros lugares, de alguns terceiros lugares passarem. Como foi o nosso caso, não é? Nós chegámos em terceiro lugar no grupo e mesmo assim passámos. Um grupo Depois ficamos miserável. campeões. Um grupo miserável. Não, é que ainda foram todos longe, pá. O Islândia ainda passou. Mas era um grupo miserável. Era um grupo miserável. Éramos nós. E nós a devíamos ter ganho aquilo tudo. Islândia, a Polónia, não era? Não era a Polónia. Não, a Áustria. Áustria. A Áustria. Não era a Áustria. Empatámos. Era Não miserável. foi a Áustria. Era miserável aquele grupo. Enfim, Eu não bem, lembro. malta. Avançando. Viva Portugal, pá. Viva Gostei Portugal. muito. Quem dizer? E o engenheiro. Deste mate, pá. E o engenheiro. E Então os temos franceses agora deu um o. gozo especial para Sim, rematar. isso sim, isso Deu foi para gozo mim. especial aos franceses. Porque os gajos a eram seguir. nossa netos e tivemos 2 jogos com eles assim em fases finais que íamos ganhando e foi o penalti do El Xavier. E na casa deles. E em casa deles e outras situações e portanto deu-me um gozo especial. Então agora vamos Por dizer lá sair de França e vamos diretamente para o Reino Unido e o Brexit. Que é este terremoto aqui que aconteceu aqui na Europa. O Brexit acabámos por já ter falado nele na prática, Sim, não é? sim. Portanto, o tema está todo relacionado. Falámos já da crise da União Europeia, dos problemas do mundo. Alguém acredita que aquilo ainda possa haver ali algum... Volte face? Eu acho que não. Acho que não, porque eles votaram, não é? Não, aquilo... Foi soberana. Não, resta saber quais são as condições de saída, não é? Não, e eles para todos os efeitos, ainda não acionaram A cláusula. a cláusula. E Sim, o Parlamento até teria... O Parlamento teria sempre... Porque acho que aquilo não era vinculativo. Sim, mas o Parlamento também já disse que vai votar a favor. Sim, mas não votou ainda. Sim, mas não, por aí não. Só não estava a lançar o tema... Não. O que resta saber é em que condições é que eles vão sair. Se vai ser uma saída muito complicada em que a União Europeia vai impor Deixem-me expor este cenário. castigos Vocês muito grandes sabem- ou se vão tentar ser uma coisa amistosa, amena e tal, em que ninguém sai muito prejudicado. Eu acho que vai haver algum sangue. Eu acho que vai Porque haver algum até porque tem que haver aqui algum aviso à navegação para Dos outros países também, países, não é? Porque se isto for tudo friendly, então mas para que é que isto existe? Não é? Então, se podemos ter o melhor do mundo e não ter que estar a obrigar aqui a uma série de coisas, então bora todos fazer como os ingleses. Mas mas que eu acho que não é preciso a União Europeia castigar a Não é a castigar, Inglaterra mas para é isso não dar acontecer. benesses, não? Não é isso, mas acho que não é preciso dar não dar benesses. Eu acho que vão ser os próprios mercados a castigar a Inglaterra. Os bancos japoneses já disseram que vêm para o continente. Há uma série de empresas enormes em Londres que já disseram que vão para a Irlanda. Ou seja, vão ser os próprios mercados que vão Vamos castigar ver, é que eu também, isto é um bocado tipo eleições americanas, a gente vai falar a seguir, é que também houve muita gente a falar antes, dizer, se o Trump, coisa e tal, Sim, e depois nada. Pois, exatamente. E os próprios mercados reagiram bem ao Trump. Mas pronto, já vamos falar dele. Mas algum de vocês sabe quando é que há eleições em Inglaterra? Não sei. Porque, por exemplo, imaginem este cenário. Eu acho que por acaso não é, para o ano não seria, mas imaginem que para o ano, se houvesse eleições em Inglaterra e aparecesse um candidato a dizer eu não sou a favor do Brexit, e se esse candidato ganhasse, não lhe dava legitimidade para não acionar a cláusula.
Não. Não, Já houve eu acho que o não. referendo. Não interessa. Quer dizer, a questão é, vinculativo. o referendo não é vinculativo. Não é vinculativo. Como a maior parte dos referendos não são vinculativos. Até porque, como cá, os referendos que foram feitos cá, É uma consulta. também para serem... Tal não, como há uns de tal consulta, como umas alguns eleições são uma para ser consulta. vinculativos, Portanto, certo. Só que algumas, no questão dos referendos, por exemplo, cá, para ser, e já não tenho a certeza do que estou a dizer, mas tenho ideia disto, que era, para serem vinculativos tinham que ter uma adesão de pelo menos X% da população. Ou seja, não podia haver a abstenção que há normalmente. Ou seja, se menos de 50% da população votasse, que aquilo podia não ser validado. Estás a perceber? Mas eu não tenho a certeza. Estou a falar isto à boca cheia porque eu tenho a ideia que isto era a regra cá. No entanto, mesmo que só 40% da população vote, se uma determinada decisão for vencer, não fica bem em democracia nenhum político dizer assim, ok, foi feito um referendo, gastou-se um dinheirão e ouvimos a opinião direta do povo que indicou preferir a situação A à situação B, mas eu acho que eles estão enganados. Ou, das duas uma, a única coisa que podia acontecer era haver um candidato que podia dizer assim, não, eu vou candidatar-me com a promessa de que vou fazer um novo referendo. Exatamente. Ou não. Já ou podia ser ou interessante. não. Eu podia dizer simplesmente, para mim, parte essencial do meu programa de governo é que o Reino Unido se mantenha... Não aceitar. Isso já acho que era difícil politicamente isso passar. Agora, seria uma consulta... Se ele ganhasse, é porque as pessoas disseram, pá, se este gajo disse que isto é fulcral, eu estou a querer dizer que então eu quero seguir que o programa dele quer ficar no euro. Mas pronto, eu acho que não vai haver eleições tão cedo e até lá não haveria. Eu percebo o que tu dizes, mas acho que mesmo, isto é a minha opinião, mas acho que em democracia isso tinha dificuldade em passar. No entanto, se ele se candidatasse com a promessa de que ia fazer um novo referendo e fizesse um novo referendo, já era outra questão. Podia-se ir empurrando o problema com a barriga até que fosse feito efetivamente novo referendo e a história podia mudar. Eu acho que tanto, tal como o Brexit, tal como o tema que vem a seguir do Trump, acho que falou-se muito antes, né, de e coisa, sabe? E acho que agora vivemos num mundo de expectativa. Vamos ver o que vai acontecer. Não sei. Até agora não se sentiu ainda bem o choque destas... Assim, um choque real destas duas situações. E o Brexit já aconteceu... Quer dizer, o Brexit... Não aconteceu. O Brexit ainda não aconteceu, na realidade. Mas, se toda a gente acredita que vai acontecer, já se poderia ter sentido mais qualquer coisa. Tu não sabes aí as condições em que vai acontecer. Certo. Mas, tal como o Trump ainda não entrou na Casa Branca, não é? Exatamente. Mas, vamos ver. Mas o grande problema do Brexit é que eu acho sinceramente que ninguém estava à espera. Estou a dizer mesmo a classe política. Tal como o Trump, foi igual. Mesmo os gajos que eram A malta deitou-se à noite a pensar uma coisa e acordou com outra realidade. Mesmo aqueles que eram pró-Brexit, acho que não estavam à espera que aquilo acontecesse. Agora, se tu vais, eu por acaso, não quero ser desagradável, mas tenho a ideia que os gajos que são pró-Brexit, que tu os vês a falar, tu és do PS, és tem desagradável. pinta, não é isso, tem pinta de hooligans, pá. Tem pinta daqueles gajos. Lá está, é a malta do interior, é o working class. Os gajos foram para o Parlamento Europeu, o gajo que ia ser o líder do partido que ganhou isso, já matou, ia matando o outro à porrada, deu-lhe um soco e ia matando o gajo no meio do Parlamento Europeu. É um bocado surreal, mas enfim. Essa malta também faz parte do povo, pá. Ora bem, eu não ponho isso em causa longe de mim. A única coisa que acho é que... Quando tu tens um gajo também que se chama Stine de Range, que... Mas não ganham nada, não sei presidente da junta, não interessa, Tu és o maior do teu bairro, e nunca tiveste nenhum burguês. Olha, queres que Valentim Loureiro, sei lá, há N burgueses que podes falar, pá, tem... Certo. Tá bem, estamos a falar de Inglaterra e é uma coisa a nível nacional. Mas só para... o Tino de Rãs teve a mesma votação da Maria de Belém. Olha, é verdade, candidato a Presidente da República. É verdade, não estava a lembrar dessa porra. Por isso, estás a ver? Há espaço para todos. Agora... Claro, eu não estou a dizer o contrário. Estou a dizer que, mas pronto, por alguma razão não ganharam esses, não é? E ali ganham. Depende das situações. Não, mas só para rematar, o que me preocupa e o que eu acho estranho é que ninguém estava à espera. Eu acho que eles próprios não estavam à espera. E de repente, quando ganham,
cão. De repente, quando ganham aquilo, a surpresa foi tal que as instituições não estavam preparadas nem estavam a preparar aquilo na realidade, seriamente, porque eles o que querem, o que tem vindo a ser feito à conversa, é que todos os gajos que estão lá no governo agora estão com paninhos quentes a tentar dizer não, nós queremos manter-nos ligados à União Europeia em tudo aquilo que é bom, mas queremos cortar com todas aquelas coisas que nos obrigam a fazer coisas, tipo, nós não queremos ter que pagar, entre aspas, pois a União Europeia, não queremos ter que aceitar refugiados, não queremos ter que aceitar pessoas aqui do acordo de Schengen, que nem sequer tem a ver com a União Europeia, uma coisa à parte, mas queremos as coisas boas do mercado, mas de resto queremos ficar aqui sozinhos e que vocês nos peçam autorização quando querem vir cá a casa. E a Europa está a dizer ao contrário, dizer, meus amigos, tudo bem, mas obviamente que o projeto europeu tem como premissa base também que, tens que dar com uma mão e tens que dar e receber, não é? Tens obrigações e tens direito. Mamão. Enfim, era só isso que eu queria. Mas espero que a coisa corra bem. É uma pena. E espero que isso não seja o princípio do fim, por isso é que já falámos disso, não é? Isto é cíclico. Espero que não seja um princípio de um fim para um projeto europeu quando... Vamos ver a França. Os refugiados... Sem França isto não se aguenta. E a Alemanha no próximo ano. Sim, mas se França for a primeira peça também já a saltar aí, acho que já não há fita cola que aguente isto. E a Itália. Tu não sabes se o Pepe Grillo também vai para lá ou não. Sim, mas em princípio França acontecerá primeiro ou não? Sim, em princípio sim. Pronto, eu acho que se França aquilo claudicar, não há fita cola que aguente. Porque o problema é que estamos a falar de todos eles são países, nomeadamente a França, que têm sofrido atentados terroristas, que na prática é como se fossem ações de campanha para a extrema-direita, não é? Sim, mas não é só o terrorismo. A Itália não teve necessariamente isso e também está a começar a ter problemas. É um ciclo, é aquilo que eu vos disse já há uns episódios atrás, é um ciclo, estas coisas são tipo modas. Estamos agora num ciclo assim um bocadinho mais estranho. Podemos passar ou não? À frente? Sim, senhor. E então temos aqui o nosso amigo... Neves, eu já tinha partilhado esse belo exemplo. Agora está com zoom. Então temos aqui o nosso caro amigo Grab Them by the Pussy, que ganhou as eleições dos Estados Unidos, o nosso Donald Trump. E pronto, está a ser acho que vai ser um 2017 muito interessante. Pelo menos curioso. Não sei o que é que isto vai dar, sinceramente. Não é que as pessoas criticam 2016, mas eu acho que o próximo ano vai ser mais fixe ainda. Eu não sei o que diga, pá. É que ainda por cima eu vou ver esse ano a dormir ainda menos. A questão é, eu no outro dia não sei com quem é que eu falei isto, eu não sei se o que vai acontecer, posso estar a dizer a maior estupidez da face da Terra, se isso o que vai acontecer não é uma coisa tipo Ronald Reagan, em que vai haver até um boom económico nos Estados Unidos. Mas isso vai haver de certeza, vai haver menos regulação. Exatamente, vai ser tipo Ronald Reagan, que vai haver um boom económico nos Estados Unidos, vai malta toda ali a fazer dinheiro, especulação, e a malta vai ficar toda contente e depois daqui a 10 anos vem depois a fatura. Ou 10, ou 5, ou 20, um bocado tipo Ronald Reagan, com toda aquela desregulação do mercado financeiro, que ele é considerado conservador, a figura ali do Partido Republicano, mas foi o gajo que deu carta branca aos bancos de investimento para fazer toda uma série de coisas. Abriu aquilo tudo. Pois, abriu aquilo tudo. E eu acho que este gajo vai fazer um bocado o mesmo, é por isso que nota-se que as cotações dos bancos americanos, aquilo está tudo a disparar. Há aí só uma diferença grande, que é a política externa. Tu no Reagan, a política externa era previsível. Era previsível. Também estávamos num ambiente ainda de Guerra Fria. E era previsível. Os gajos tinham um inimigo, que era a Rússia. Isso aí concordo que acho que vai ser. E era previsível. Aqui não. Aqui qual é a política que o gajo vai ter com a Rússia, com a China, não sabes. Pois. Eu acho que ainda também existe aquela mundiais, dúvida. Essa incerteza é que é pior. E depois é outra coisa. É o facto de tu com o Reagan, o facto do gajo liberalizar ali a economia americana,
aumentou também a globalização. Não é? E isso para os outros países todos acabou por ser bom, porque melhorou a indústria dos outros países todos. Aqui não sabemos o que é que o Trump vai fazer. O gajo quer levar outra vez os empregos para os Estados Unidos. Souberam da notícia da fora, não? De quê? O que é que o gajo... o gajo O que é que ele prometeu? Não, o gajo tinha feito uma ameaça durante as eleições à Ford, que é porque eles têm uma fábrica no Canadá. E ele, acho que foi uma fábrica recente, ou o que é que foi, ele disse, se eu ganhar, eles vão ter que voltar a fazer, ter a produção que eles estão a fazer lá, vão ter que voltar para cá. Senão, vão ter sanções e não sei o que mais. E o gajo agora já voltou a dizer, Ford, prepara-te, porque se tu não voltares com a produção... Porque eles, o que é que eles vão estar a produzir? Vão estar a produzir 2 modelos, mas um muito específico, que é o novo Ford GT40. E o gajo já disse, se vocês não trouxerem a produção de volta para os Estados Unidos, vou-vos proibir vender esse modelo nos Estados Unidos. Vende para aí 1000 unidades, não é? Para fora é um bocado indiferente. Peço. Não, mas aqui Mas é o princípio da coisa. Sim, mas a dúvida não pode fazer isso também, isto é uma parvoíce. Não sei se pode. Ele poder, se calhar, pode. A cena é essa. Isso é absurdo. Isso é uma É o estupidez. Trump, pá. A cena é essa. Tu vais O que ver ele pode muita dizer é assim, coisa. o que eu vou fazer é, tu foste para o Canadá, supostamente tinhas uma vantagem de preço, e eu vou dizer, se tu queres importar esse carro para cá, eu vou-te pôr uma taxa em cima. Isso pode fazer. Então, é o que ele diz. É o que ele diz, por exemplo, com os produtos chineses. As fábricas americanas que passem a produção para a China, e esses produtos passam a ter uma taxa de 35%. Isso Agora, acho legítimo. a minha dúvida é, se o gajo é só ameaça, isso é ou que de acho facto que é vai uma implementar jogada. uma coisa... Mas Isso espera aí, é uma deixa-me jogada só que pode mas realmente espera aí, deixa-me alterar só o dizer, paradigma. a minha dúvida é se de facto ele vai fazer isto ou se é só uma ameaça. E se ele fizer, o que é que vai acontecer? Porque os outros países não vão ficar quietinhos. Claro, também vou dizer, então olha, deixamos de comprar coisas cá, pomos Não é? uma taxa cá. Não é isso? A China tem a dívida pública americana, está toda nas mãos. Exatamente. Não é? São E se trilhões. os chineses, por um lado, começam a mandar para os mercados a devolver a dívida pública americana toda e se deixam de comprar nova, o que é que acontece à economia americana? Ou se os chineses também começarem a pôr barreiras à entrada de produtos americanos, como a Apple, etc. Eu Não cada é? O que é que vez acontece à acredito- Apple se deixar de vender na China? Eu cada vez acredito mais que ele... Pode que ele, de acontecer, é facto, um caso engraçado, que é os gajos dizerem, os chineses, pá, que estão, como acontece ao contrário, quer dizer assim, ok, nós fora, imagina, não podemos fazer, nós tínhamos mandado a produção para a China porque era mais barato, fica mais caro, portanto mais vale mantê-la cá. E os chineses começam a investir nas fábricas nos Estados Unidos. E a fazer fábricas nos Estados Unidos e levar o dinheiro para a China. eu acho que a maioria das coisas que ele disse... Há mais empregos aos Estados Unidos. Não, mas se a Apple for proibida de vender para a China, perde o segundo maior mercado. Sim, mas eu acho que não vai... Eu acho que as coisas não vão acontecer necessariamente assim. Eu acho que muita coisa que ele disse é... Pode ser bluff, pá. Primeiro, acho que foi para ganhar eleições, né? para apelar ao voto do working class, aquilo que a gente já falou no outro episódio. E eu acho que ele agora... Ele tem muito esta postura de pressão, do bluff, de fazer a jogada. E eu acho que ele não vai necessariamente... Há muita coisa que... Por exemplo, houve um exemplo que já aconteceu com aquela empresa de ar-condicionados, A Courier. que ele veio com essa conversa que não, eles não vão poder. E o gajo basicamente fez um tax cut aos gajos para os manter nos Estados Unidos. Ou seja, ok, ele conseguiu aquilo que ele disse, mas foi ele que deu, entre aspas, também. Ele teve que pagar, entre aspas, o país teve O que é que pagar. curioso, que ele ainda não é presidente. Exatamente. Ele teve que pagar, ou o país vai ter que pagar, em termos de impostos, para aquela empresa ficar. Pá, por isso há muita coisa que ele vai fazer giga-joga. No final do dia... Não sei o que é. Como é que é? Eu sei, ele tem uma coisa curiosa que ainda no outro dia estava a ver essa notícia, O cabelo. que é, não, o gajo é dono Bronzeado. de um suposto império. Que tem uma empresarial, dívida não é? gigantesca Tem uma a dívida mercados gigante, que não se sabe muito bem. que não paga impostos, que não sei o que, essa conversa. E não é isso, o gajo, que tem uma acontece? dívida, o gajo tem uma dívida gigantesca. Uma das razões que ele não quer libertar a declaração de rendimentos é para não saber a quem é que o gajo deve os Imagina. bilhões. Imagina que Mas, por deve exemplo, é a mesma bancos história russos. aqui do nosso do Não, banco. não O é. gajo é Mas obrigado o que a se fala, apresentar isso. o que se fala é que o gajo deve muito
países com quem os Estados Unidos não têm boas relações. Eh, e se o gajo começar a misturar as duas coisas, não é? A começar a fazer política externa a pensar no seu bolso, vai ser uma chatice. Mas o grande problema que estava a acontecer, que eles estavam a apresentar, é que ele tem que comprovar, antes de ser nomeado presidente, ele tem que comprovar a doubt, não é? Que Ele não vai ter que comprovado. ele separou. Não. Que ele Ele- separou, que ele já não está a liderar. Ele vai estar acima disso tudo. Pá. Mas ele vai Não estar sabes o acima que é que disso eu estou a tudo. Eu sei. Mas ele ainda não provou, ele tem que provar isso. Não vai ter que provar nada. Tem. Porquê? Isso Mas, é ó, Rodrigo, isso é Ele não fácil. vai. Isso é fácil. O gajo deixa de ser presidente das empresas. É os filhos. Ele já disse isso. É os filhos. Ok. Ele já disse, mas é isso que eu estou a dizer. Que a notícia que tem aparecido é que ele já disse, só que ainda não o fez. Mas é indiferente. Isso é uma separação. Espera, pá, deixa-me acabar de dizer. Só que acontece, o problema é que ele está, mesmo que ele se separe das empresas, ele ainda não separou os filhos dele e da sua governação. Porque, para todos os Nem vai efeitos, separar. E os outros são, são os diretores daquela empresa, do Império, não é? Mas eles estão a ir a reuniões de governo. Não, do governo Com não, outros porque ainda chefes de Estado, não etc. começou. Ele Mas ainda tem não ido, sabe. já tive reuniões com outros chefes de Estado, com os chefes de Estado do Japão, com outros, porque ele é o presidente eleito, e ele estava lá. Pá, isto eu não sei como é que é E possível. não é só ela. Houve uma reunião com os gajos eu todos fiz. da Tech, da Sim, Silicon Valley. Silicon Valley, em que estavam os 3 filhos dele, a miúda e os 2 filhos, e o genro. O genro vai ser. O genro acho que vai ter mesmo um cargo no governo dele. Não pode porque é família, mas vai ser tipo consultor. Pois. Ele nunca vai separar. E hoje, a grande diferença dele perante os outros políticos. Os americanos votam nisto. Não interessa. O gajo é, tal como ele prometeu, ele está a fazer exatamente aquilo que prometeu. Ele é um outsider. Ele faz as coisas à maneira dele. A maneira dele, é verdade. E ele disse isso. E ele tem carta branca para fazer essas estupidezes. Isto por acaso também não pode. Isto quando ele for presidente, ele não pode ter lá a filha, não sei o quê, nestas reuniões de Estado. Não sei, Não só, pode, só, porque só, se houver alguma lei que diga que ela não pode estar presente. A lei diz que ela não pode porque ela não Não. pode estar. Ela, como diretora ela de não pode empresas, ter não cargos. Ela não pode ter cargos. É consultora executivos. especial. Não, mas não é isso. Mas ouve lá. Mas não pode estar lá enquanto. Não pode estar lá em reuniões, imagina, sobre Sim, não pode. política comercial. Não e as pode, mas próprias pode coisas. ir depois a um jantarinho. Claro, a informação pode passar, mas ali E ainda pode, por cima estar, é por mais e pode óbvio. estar a viver na Casa Branca com o pai, se em último caso quisesse, e pode estar dentro da esfera. Não, de o gajo influência. vai misturar aquilo tudo. Pois vai. E a minha dúvida é até que ponto é que o gajo, as decisões que o gajo a tomar, vai ser a pensar no bem do país ou a Claro pensar que é essa a preocupação. É essa a no preocupação. bolso dele. É essa a preocupação. Acho que ele vai, fazer um mix. E não sei o quê. E não é isso, é que depois também há aqueles problemas de SEC, de insider trading e de insider information. Se o gajo souber de antemão, ou se ele tem lá a filha, se a filha que é presidente do Império sabe de antemão que o governo chinês pretende lançar um bloco de investimento de 10 mil milhões nos Estados Unidos em imobiliário, e eles têm imobiliário, eles souberam da informação antes, foi preciso compraram mais, não é? Para vender. E isso já é insider trading, já é Souberam a cena do hotel do gajo, já não? Lá de Washington. aquela confusão que ele é renda. Não. Mas não é só isso. Acho que é do Kuwait ou do Bahrein, um queria qualquer. Um país qualquer. Costumava fazer a festa de fim de ano lá sempre num hotel qualquer. E Embaixada, não? um trabalhador, sim, e o trabalhador da embaixada veio falar com os jornais a dizer que este ano foram fortemente pressionados Para fazer no Trump. por pessoas ligadas ao Trump para passarem a fazer no hotel do Trump. E de facto este ano passou para o hotel do Trump. Claro, porque ouve lá, aquilo é o nome do presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, os outros países também vão querer, para agradar, beneficiar as empresas do Trump. Claro. É inevitável. E pronto. Enfim. É assim. Olha, Mais uma cena fixe para vamos ver como é 2027. que vai Estou ser. preocupado, mas num país que é o primeiro do primeiro mundo, não é?
e que devia ser o beacon da democracia e do bom senso e de lutar contra a corrupção e etc. Que já sabemos que existem para todo lado e que há os lobbies e que há tudo, mas aqui este caso parece-me tão promíscuo e tão estranho em tantas frentes que é incompreensível como é que isto está a acontecer. Souberam da caçada com o filho do gajo? Define caçada. Caçada mesmo, caçar, ir à caça, caçada. Que tipo de caça? Grossa? Caça... Não, daquela americana, como treinadora, como deve ser. Uma instituição sem fins lucrativos que foi criada há poucos dias e em que o filho do presidente é o presidente dessa associação, lançou uma atividade em que quem pagasse $1 milhão podia ir caçar com o filho do presidente. Quantos foram? Não, depois isto saiu no jornal e pronto, foi tudo cancelado. Mas, Sim, mas vai acontecer N dessas coisas. Já houve outra também para um jantar qualquer e era a mesma coisa. Cada bilhete para o jantar, porque estava lá a Ivanka e estava lá não sei quem. Isto é assustador porque o gajo está a misturar isto tudo. Mas E vai é misturar, inevitável que seja tudo e vai misturado. misturar e o gajo não vai ter poder nisso. Porque Pois vai não. dizer, Mas é que eu acho que não vai ser por... Eu acho que ele vai fazer, não vai ter poder nisso, não por saber o que está a fazer, mas porque é galifão e porque vai mostrar tudo e depois Não vai é só arranjar isso, e mesmo que desculpas. ele não faça de propósito, mesmo que ele não faça de propósito, vai ser inevitável aquela cena da embaixada. Pá, tu quando tiveres agora um país qualquer, uma delegação vai querer ficar num da Trump Arábia hotel. Saudita que vai a Washington, vai querer ficar no hotel do presidente. Claro. É inevitável. Ou seja, o gajo vai beneficiar financeiramente do facto de ser presidente. Ele até pode dizer, eu só ganho um euro por um dólar por mês. Também tens o inverso, não é? Aquelas pessoas são todas contra que... Sim, mas no final do dia o que interessa é o guito, não é? E esses países e essas empresas também sabem que vão beneficiar disso. Não é? Do facto de Enfim, estarem a dar vamos ver. dinheiro. Eu sinceramente, estou sempre um depois otimista, do vamos choque, Na prática é corrupção. Na prática isto é corrupção. eu depois do choque estou na expectativa. Estou realmente estou interessado em ver o que é que realmente vai ser. Eu estou com a expectativa de, sinceramente, de até otimista, como tento sempre ser, de achar que há males que vêm por bem. Este era de tudo inesperado, era completamente inesperado, mas, quem sabe, se calhar até sai dali alguma coisa boa. Nunca se E sabe. temos a Ivanka. Sim, isso é bom. Temos a Ivanka, que é sempre agradável. Acham que aquilo é silicone ou não? São todos muito artificiais, pá, não sei. consigo achar piada nenhuma. A Ivanka é engraçada. Mas é tudo muito artificial. Achas que é silicone, portanto? És contra o silicone? Não, eu sou a favor, eu voto a favor. E tu, Jorge? Contra. Eu E depende. tu, Sérgio? Depende. Depende da aplicação. Se é bem feito ou não. Bem, maltinha, vamos terminar até porque nós com estes 6 muito temas já pequenino lixámos este a nossa estratégia de reduzir o tenho tempo uma do nosso ideia, podcast. Tenho uma ideia. Tu Faz. neste podcast, agora, divides a meio E e faço os dizes parte episódios. 1 e parte 2. Olha, E lanço-os ao mesmo Eu tempo. e eu tenho uma ideia. 1h36. Eu tenho uma ideia para melhorar brutalmente o nosso podcast. Nos Acabar com próximos ele. episódios. Não. Cada pessoa só pode dizer uma palavra. Boa. É um É desafio. a tua essa? É a tua essa? É boa? Ok. Então, quem é que vai ter que fechar o programa? Rodrigo. Fim. Boa noite. Tens 2 palavras, já não vale. Porra. Batusteiro. Bem, maltinha, eu não vos vou desejar boas entradas porque eu vou estar com vocês amanhã, não é? Por isso não faz muito sentido. Por isso, às duas pessoas que nos ouvem, boas entradas. Não, mas as duas pessoas que nos ouvem são vocês os dois. Exato. Exatamente. Boas entradas e pronto, venha de lá esse 2017 rumo ao Tetra, é o que interessa. Tudo o Eu resto é acho que conversa. sinceramente vai ser a única coisa boa do próximo ano. Digas isso. O ano vai ser espetacular. Espetacular. É isso. Eu também estou bastante otimista. Vais ser pai pela terceira vez. Enésima vez.
Sim. de uma, Olha, foi uma de coisa uma- boa em 2016. de uma rapariga chamada Bruna. Foi uma coisa boa em 2016, não tive nenhum filho. Mas vais ter em 2017. Uma Logo rapariga. Já não tens aquela coisa de dizer, ai, não troco fraldas a meninas porque, ai, tenho vergonha. Pá, vou ter que aprender com a tua, não sei como é que se faz. Pois, eu depois posso ensinar, não te preocupes. Bem, maltinha, até amanhã. Tchau, pessoal. E Até venha amanhã. lá Um abraço. esse 2017. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money.